A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, hoje num ambiente não tão apropriado, mas com foco na lição, refletindo sobre a temática o sal da terra e a luz do mundo, uma das principais características que o cristão deve evidenciar enquanto representante de Jesus Cristo nessa terra. Sua interação no canal com seu like, seus comentários e o seu compartilhamento nas redes sociais são muito importantes para ajudar a dar destaque nos vídeos e eles chegarem a muitas outras pessoas. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e se lembre aí de acionar o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo postado. Clique no Super Thanks e faça seu investimento neste canal. Sua semente financeira estará sendo plantada em terra fértil, visando alcançar muitas outras pessoas com a genuína palavra de Deus. O texto áureo da reflexão bíblica de hoje é Marcos capítulo 9, versículo 50, que diz: Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que em um mundo em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. O texto de referência está em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Nesse texto, Jesus fala dos seus discípulos como sendo o sal da terra e a luz do mundo. Ao descrever as características necessárias ao padrão de vida cristã genuína no Sermão do Monte, Jesus destacou a importância de os valores divinos sobressaírem na vida dos seus servos e de suas servas, de forma que eles sejam percebidos pelas pessoas e atraia as pessoas ao Evangelho de Cristo, para que as pessoas também possam usufruírem das bem-aventuranças expostas por Jesus. Assim como o sal e a luz são essenciais e fazem a diferença de forma positiva na vida humana, cada cristão deve ser essencial e exercer influência positiva idêntica na vida da sociedade à sua volta. Vós sois o sal da terra. Com essa declaração, Jesus evidenciou características que devem estar presentes na vida de cada cristão e que vão fazer a diferença positiva no ambiente em que ele estiver inserido, pois assim como o sal, o cristão, com a sua influência benéfica, é importante para preservar as características naturais onde e no que ele for adicionado. Na dosagem adequada, realça o sabor e aguça o desejo da pessoa de se alimentar, provoca sede, estimulando a pessoa a ingerir água para manter o seu corpo hidratado. A capacidade de preservação provocada pelo sal permite que os alimentos não percam suas propriedades naturais e tenham uma maior durabilidade, pois evita que haja decomposição pela ação de microbactérias danosas e enzimas que provocam fermentação. O fato de o cristão ser o sal da terra o condiciona a preservar a própria vida espiritual e física, como também, tendo em vista a sua constante comunhão com Deus, condiciona o cristão a preservar saudáveis e sustentáveis sua família, seus relacionamentos, suas emoções, seus negócios, a sociedade e o ambiente no qual ele estiver inserido. Cada cristão precisa se conscientizar dessa responsabilidade, pois sempre que Deus insere o cristão em um ambiente ou em um relacionamento, as possibilidades de percas e de prejuízos devem ser revestidas pela capacidade de preservação espiritual, emocional, psicológica, física e material do cristão como o sal da terra. É nesse nível de responsabilidade que Deus conta com cada cristão como um agente cuja influência saudável e sustentável mude a perspectiva de fracasso e de destruição que tem gerado ansiedade, depressão e muitas outras fobias e doenças psicossomáticas nas pessoas. A simples presença de um cristão em um ambiente, em um grupo de pessoas, numa empresa ou em uma família, deve gerar glória ao nome de Deus, impedindo que o inimigo alcance vantagens e utilize de seu poder de destruição para fazer perecer a alma humana. É pelo fruto, é pelas obras que se conhece se uma pessoa é de fato e de direito seguidora de Jesus Cristo, se ela é realmente cristã. As características pessoais do cristão devem impactar positivamente, gerando preservação e manutenção de um estilo de vida que agrada a Deus, evitando a deterioração provocada pelo pecado, pela natureza humana tendente ao pecado e pelas ações malignas no mundo humano. Assim como o sal, se o cristão perder suas características de sal da terra, se ele deixar de ser íntegro, sincero, reto, temente a Deus e irrepreensível, infelizmente será lançado fora.
Portanto, o cristão deve preservar em si essa qualidade essencial, imprescindível na vida de quem conhece, aprende e pratica as verdades evidenciadas e ensinadas por Jesus. Quanto à relevância do sal, John Stott diz que a concentração das características espirituais no cristão que o coloca como sal da terra se deve ao fato de o caráter do cristão ser e permanecer em conformidade com o padrão ideal de vida cristã descrito por Jesus nas bem-aventuranças. O Dr. Campbell Morgan ele destaca que o sal ele é asséptico, ou seja, não possui poder curativo, mas preventivo. Caso o sal fosse antisséptico, ele teria o poder curativo. Portanto, o sal ele não pode curar a corrupção, mas ele previne a corrupção. O sal não pode curar o pecado, mas o previne. O sal não pode reverter uma decomposição, mas previne a decomposição. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira ele ressalta que se a carne estiver contaminada e corrompida, o cristão como sal não tem poder de descontaminar ou purificar. O que o cristão, como sal da terra, pode fazer é impedir que a corrupção, que a contaminação se espalhe, se transforme em uma infecção espiritual generalizada. Para curar todas as anomalias espirituais, somente o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pode curar. Isso porque, diferente do sal, diferente do cristão, somente o sangue de Jesus é 100% antisséptico. Somente o sangue de Jesus tem pleno poder curativo. Como sal da terra, o cristão ele precisa ser o diferencial de equilíbrio, de preservação e de moderação que Deus precisa para barrar a proliferação do pecado na vida da humanidade. Do contrário, o uso do sal numa dosagem exagerada ou desequilibrada torna a situação insuportável, torna o cristão em um estorvo, em escândalo e provocará prejuízo no reino de Deus e na vida das pessoas. Disse Jesus, bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, sem sabor, com o que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nessa mesma linha de raciocínio, Salomão aconselhou dizendo, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Exercendo a vida cristã como sal, com equilíbrio e moderação, o cristão se torna uma inspiração benéfica ao mundo, como também um estorvo ao que é impuro e desonesto. Outra característica importante é que o sal ele provoca sede, ou seja, mesmo sem perceber, as pessoas ao inserir e consumir o sal nos alimentos são estimuladas a ingerir água que é imprescindível para manter o corpo hidratado. 1/3 do corpo humano é composto por água, e caso a pessoa deixe de beber água no seu dia a dia, além das complicações renais, a desidratação do corpo pode levar a pessoa a óbito físico. No mundo espiritual, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é representada pela água, pois ela mata a sede espiritual do ser humano, mantém as funções espirituais vitais em pleno funcionamento, lava e santifica o mais vil pecador e hidrata a vida espiritual da pessoa. As perguntas colocadas pelo bispo Abner Ferreira em seus comentários são: como sal da terra, que tipo de sede o cristão está provocando nas pessoas à sua volta? Está atraindo as pessoas a virem beber da fonte da água da vida ou expulsando-as para longe da fonte da vida? Assim como ocorre no mundo físico, no mundo espiritual, o que uma pessoa consumir e a forma de satisfação ou não que ela demonstrar vai estimular outras pessoas a querer ou não experimentar. O bispo Abner Ferreira alerta ainda em seus comentários que o mundo está embriagado de materialismo insípido de espiritualidade. Está intoxicado com o conhecimento humano e insípido da sabedoria divina. Essa triste realidade tem se infiltrado dentro das comunidades cristãs, reforçando a necessidade urgente de o cristão ser e viver de fato como o sal da terra. O viver cristão de forma santa, honrada e autêntica no seu testemunho de Jesus impacta positivamente a vida das pessoas e as conduz à conversão a Cristo. A instrução do apóstolo Paulo é: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Além de o cristão precisar agir e reagir como sal, ele deve viver como sal.
mantendo sua influência positiva, dando sabor e sentido à vida, preservando as características instituídas por Deus e provocando sede espiritual nas pessoas, sem se deixar ser contaminado pelo sistema mundano que é ímpio, imoral e corrupto. Além de dizer que o cristão é o sal da terra, Jesus completou dizendo aos cristãos: vós sois a luz do mundo. Tão essencial quanto o sal, a luz, com sua razão de existir, tem propriedade diferente. O sal, a pessoa sabe que existe, sabe que está inserido nos alimentos, mas quando utilizado, ele se dilui nos alimentos e por isso não é visto, ele se esconde para se tornar útil. Sem querer ser prolixo, me permita dizer que o sal só é visto de forma integral se ele não estiver sendo utilizado, se ele permanecer no recipiente onde estiver sendo armazenado. Fica aí a dica para os cristãos que vivem querendo serem vistos no seu estado natural. Diferente do sal, a luz ela deve brilhar, pois ela é impulsionada pela eletricidade gerada por alguma fonte de energia, e se ela não brilhar, não é luz, não ilumina, não dissipa as trevas. O brilho é a essência, é a principal característica da luz. E por isso a luz nunca passa despercebida, nunca existe sem ser notada, e onde chega, transforma, esclarece e promove a alegria no ambiente. Portanto, o que aparece não é a lâmpada, é a luz que irradia nela. Não é o corpo, não é a pessoa do cristão que deva brilhar, mas a luz que irradia nele. É a luminosidade da glória de Deus na vida do cristão que deve torná-lo destaque de forma a ofuscar as trevas morais e espirituais. As pessoas devem ver Deus através da vida de cada cristão na terra e desejar tê-lo também em sua vida a fim de propagar, de irradiar a glória de Deus nelas, transformando-as em luzeiros espirituais por onde elas forem. A vida cristã autêntica, pautada no padrão, no modelo exposto por Jesus nas bem-aventuranças, é que condiciona uma pessoa a ser luz do mundo. De outra forma, no mundo espiritual, uma pessoa pode até ser considerada uma lâmpada, mas não uma luz, pois nunca vai exercer sua missão de iluminar o mundo ao seu redor com o reflexo da glória de Deus. O bispo Abner Ferreira, ele pondera em seus comentários que, assim como o sal é dissolvido quando utilizado, a luz ela se desgasta ao brilhar. Tanto é que as lâmpadas, por mais modernas que sejam, elas possuem um prazo de vida útil há algumas milhares de horas acesas. Além disso, uma lâmpada, quando acesa, pode ser afetada por insetos que vão ofuscar seu brilho, sua luminosidade, e para que a luz ilumine de forma adequada, ela precisa estar ligada em uma fonte geradora de energia, uma fonte geradora de eletricidade estável. Essa realidade alerta para a necessidade de o cristão se manter vigilante na dependência de Deus para conservar em si suas propriedades de sal da terra e luz do mundo, para continuar sendo útil na expansão do reino de Deus por meio da transmissão do Evangelho de Jesus Cristo. Não se pode esconder uma luz. E caso uma luz seja escondida, colocada dentro de um ambiente, um recipiente que impeça que a sua luminosidade propaga, a luz ela perde a sua função de existir. Da mesma forma que não faz sentido que isso ocorra no mundo natural, no mundo espiritual o cristão precisa reluzir, precisa atrair as pessoas a Cristo, precisa matar os insetos representados pelas ações malignas que tentam ofuscar o brilho de Cristo nele, precisa iluminar as mentes e os corações das pessoas no caminho da verdade em Cristo. E isso deve ir além dos cultos nas igrejas e das reuniões cristãs nos lares. Deve ser ampliada ao máximo por meio do testemunho cristão autêntico em todos os ambientes que o cristão estiver inserido. O potencial de visibilidade de Cristo na vida do cristão nunca pode ser limitado ou inibido, mas ampliado para que o Evangelho de Cristo chegue aonde ele ainda não chegou. As obras, as características do fruto do Espírito na vida do cristão é o meio mais eficaz de o cristão ser reconhecido como sendo a luz do mundo. Jesus frisou dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele acrescentou dizendo: não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério.
Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pregues a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. No mundo natural, além da lua, das estrelas e do sol, há algumas outras fontes que podem gerar luz. Existem as hidrelétricas, as estações de energia solar e eólica, diversos equipamentos geradores de energia e os combustíveis fósseis que também podem produzir luminosidade. Mas no mundo espiritual, só há uma verdadeira fonte de luz que é perfeita e imutável. Cristo é a nossa única fonte de luz no mundo espiritual e o garantidor das demais fontes de luz no mundo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus falando de si mesmo, ele disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Assim como uma lâmpada não basta ser uma lâmpada para iluminar, uma pessoa não basta se dizer cristã para ser luz do mundo. É preciso estar ligada na fonte que é Jesus e se manter útil. Não pode estar queimada, envolta por insetos mortos ou escondida. Os relatos de Hebreus capítulo 11 mostram uma grande nuvem de testemunho que comprovam essa realidade e ainda hoje há sempre alguém te observando. Há uma criança, um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta, um ancião, uma anciã, alguém que precisa ver irradiado em sua vida a luz da glória de Deus como resultado da ação do Evangelho em sua vida. A afirmação de Jesus foi e continua sendo: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O cristão deve permitir que os raios da luz divina irradiem e circulem livremente por meio da sua vida edificada em Cristo. Mesmo que essa luz seja ou se torne desconfortável a determinadas pessoas que amam mais as trevas do que a luz. Mas elas saberão e nunca poderão negar que tiveram a oportunidade de conhecer e experimentar a luz do Evangelho irradiada na vida de um cristão autêntico próximo a elas. Nossas responsabilidades como sal e luz já estão bem claras. No entanto, ainda há algo a ser considerado e absolvido para que cada cristão tenha condições de ser e viver como sal da terra e como luz do mundo. Em Marcos capítulo 9, versículo 10, na parte B, Jesus advertiu dizendo: Tende sal em vós mesmos. Ou seja, preserve em si mesmo a essência cristã que é capaz de te preservar em comunhão com Cristo, dar sabor na sua vida espiritual, física e material, gerar sede espiritual e te estimular a ir na fonte que é Jesus. Esta advertência de Jesus é um estímulo ao cristão a, por meio de um olhar introspectivo, julgar a si mesmo para não vir a ser julgado pelo mundo, só ensinar aos outros o que ele vivenciar em si, permitir que o Espírito Santo o limpe, o purifique por meio da palavra de Deus e o preserve na condição de salvo, livre dos elementos destrutivos impregnados na natureza humana tendente ao pecado. E também o condicione a evidenciar em si as características do fruto do Espírito. Como sal da terra e tendo o sal em si mesmo, o cristão exercerá uma influência positiva e manterá um caráter cristão seguro, um caráter cristão íntegro. É impossível amar a verdade e praticá-la se a pessoa permanecer nas trevas. E para que as pessoas conheçam a verdade e possam praticar, é necessário que a luz do Evangelho as alcance. Por isso, Jesus alertou sobre a necessidade de o cristão resplandecer a sua luz diante dos homens para que eles sejam atraídos e vejam a glória de Deus. É preciso que o cristão se mantenha como luz em meio às trevas morais e espirituais, se mantendo aí abastecido do azeite do Espírito Santo para evitar que a sua luminosidade espiritual se apague, como ocorreu com as virgens loucas. O princípio de que é impossível haver comunhão da luz com as trevas deve ser levado muito a sério, como também a conscientização de que aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sal e luz formam uma perfeita combinação, preservando a alma humana, dando sabor às vidas física e espiritual, promovendo sede de Deus e hidratação espiritual, impedindo a proliferação da corrupção, que é um símbolo da decomposição espiritual, dissipando as trevas, iluminando os caminhos, eliminando os perigos que se escondem na escuridão, impedindo que o mal avance ainda mais, realçando as verdades do Evangelho, libertando as pessoas das prisões das trevas, suplantando a propagação do mal. Luz e sal, dois elementos, um complementando o outro, promovendo a verdade de Cristo e salvação à alma humana. Vós sois o sal da terra. Com essa expressão, Jesus revelou características essenciais a uma vida cristã autêntica e influenciadora em um mundo avesso e pecaminoso. Vós sois a luz do mundo. Como luz, o único objetivo que justifica a vida cristã é iluminar um mundo de trevas que ainda não recebeu a revelação e o testemunho de Jesus Cristo. Entre o sal e a luz há uma perfeita harmonia, um complementa o outro e suas propriedades mostram a importância em mantê-los ativos. Se conscientize da sua responsabilidade em apresentar e preservar essas virtudes e, na dependência de Deus, lute para que os valores divinos sobressaiam em sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.